A FEB, como disse, é a Força Especial Bombeiros, portanto, na prática é um corpo de bombeiros governamental, dependente da autoridade, é um ramo da Autoridade Nacional de Proteção Civil e tem um conjunto de missões específicas, muitas delas semelhantes àquilo que os bombeiros em geral fazem, mas depois tem outras missões, nomeadamente no salvamento e no socorro, e um âmbito de intervenção que é nacional. Tem ainda a capacidade de poder ser uma força projetada através de meios aéreos e, portanto, é claramente uma força especial, como diz o nome, de intervenção rápida e altamente especializada. Desde 2007, por aí, 2008, quando, através de uma visita que fizemos, que fiz com também um conjunto de pessoas dos bombeiros a um seminário em Bruxelas, surgiu a oportunidade de começarmos a ter aqui algum dos equipamentos na área da proteção civil. O primeiro foi o CLOS, que à época era uma instalação que estava dividida entre Santarém e Tomar. Houve essa possibilidade de aqui ser inserido e depois de um contacto que fiz, começaram-se a desenvolver um conjunto de EMAs para que fosse possível então esta Força Especial Bombeiros. Demorou alguns anos a concretizar, é verdade, mas hoje finalmente está pronta e é a primeira fase daquilo que queremos que seja aqui um cluster importante nesta área da proteção civil, que de importância local, é verdade, mas sobretudo de importância regional e, em algumas valências, inclusivamente de importância nacional. Nós, com esta localização, fez inclusivamente com que o próprio Comando Distrital de Operações de Socorro seja hoje o Comando Nacional Alternativo, ou seja, o Comando Nacional está em Carnaxide. Se existir algum problema que impeça que esse comando possa funcionar, ele será transferido para de Carnaxide, para aqui, ficando a ser então o local onde quer o Primeiro-Ministro, quer o Ministro da Administração Interna, tomarão as decisões relativamente a uma eventual catástrofe, porque obviamente que uma situação destas teria que configurar naturalmente uma situação de catástrofe. Basta para tal que haja um terremoto, enfim, toda a gente se lembra do terremoto de 1755, se lembra da história, naturalmente, em Lisboa, e portanto uma situação dessas configuraria uma deslocalização, e como disse, este é o Comando Nacional Alternativo, e daí também o facto de quer as instalações, quer a localização ser aqui muito importante. Este é um quartel que tem capacidade para cerca de 60 operacionais. A ideia, naturalmente, é que eles possam ter aqui a sua base. É este o quartel deles, sendo que, e isso também é algo que está perfeitamente assumido pelos comandos, de que naquilo que é a época, sobretudo aquilo que é a época de fogos, haverá posicionamentos ou pré-posicionamentos estratégicos naquilo que são as zonas mais vulneráveis da zona de intervenção da própria Força Especial Bombeiros. Portanto, agora aqui será efetivamente a base, como disse, com cerca dos tais 60 operacionais. Se juntarmos mais 20 e alguns daquilo que é o QDOS, com os reforços que acontecem durante os meses, sobretudo os meses de verão, durante as fases, sobretudo a fase Charlie, mas não só, mas a fase Bravo e mesmo a fase Delta do dispositivo de combate a incêndios, que representa quase metade do ano, onde há também reforços operacionais. Portanto, nós com muita facilidade temos aqui cerca de 100 pessoas que terão aqui a sua base de trabalho. Nós tivemos um conjunto de candidaturas ao CREN, em colaboração com a Autoridade de Proteção Civil, e com a anuência, isso também gostava de o referir,
com a anuência do Ministério da Administração Interna, numa primeira fase do Sr. ex-secretário de Estado Filipe Doudo Dávila e posteriormente do Sr. também ex-ministro Miguel Macedo, que esteve inclusivamente aqui no lançamento da primeira pedra. E, portanto, com a própria autoridade, quer com o Sr. General Presidente da Autoridade, quer com o Sr. Coronel Teixeira, que são as pessoas com quem tenho tratado mais diretamente disso, sempre houve aqui uma enorme disponibilidade para que as coisas avançassem e para que isto hoje fosse a realidade que é. E como referiu, os custos para a autarquia não existiram, uma vez que quer com a autoridade, quer com os fundos comunitários, foi possível aqui encontrar uma parceria onde a Câmara é a dona da obra, é verdade, mas sem custos. E nós fizemos um convite naturalmente à Ministra em funções para poder fazer essa inauguração. Estamos à espera e em articulação com a autoridade e, portanto, será a Sra. Ministra ou o Sr. Secretário de Estado, em princípio, um deles a fazer esta inauguração, e espero também que podermos já, entretanto, mostrar aquilo que se pretende que seja a segunda fase do projeto. Estamos dependentes da agenda dos membros do Governo. Seria deselegante da minha parte estar a dizer, mas penso que não demorará muito. Aquilo que são hoje, que foi hoje aprovado, tem a ver com a questão dos projetos. Portanto, são 2 pavilhões, neste caso é uma revisão, o projeto já existia, é apenas uma revisão, uma vez que há aqui uma relocalização daquilo que são as áreas. Portanto, um que servirá para ter o SETAC, que tem a ver com os veículos de comando nacional, que podem substituir o comando nacional, portanto é um comando nacional móvel, digamos assim, e também um outro que terá uma parte da reserva logística, terá também servirá também para outras funções de apoio à própria Força Especial de Bombeiros, a questão dos veículos, do material, etc. E além disso também o Comando Distrital de Operações de Socorro, que ficará então com instalações permanentes e com, naturalmente, uma vantagem para o Estado, que é o de não ter que suportar uma renda que, não sendo muito cara, é uma renda e, portanto, é sempre preferível, do ponto de vista da gestão de recursos, ter edifícios próprios do que tê-los arrendados. É uma forma de centrar todos os meios aqui, mas é também uma forma de todos os meios poderem interagir. Hoje, cada vez mais, é fundamental que aquilo que são os recursos disponíveis possam ser utilizados na sua plenitude. E o facto de a Força Especial de Bombeiros ter ao seu lado, por um lado, o CDOS, o facto de ter uma parte desta reserva logística e uma parte também de ter o SETAC, permitirá-lhes que, naquilo que são as horas de menos aperto ou as épocas do ano em que há menos necessidade da sua intervenção permanente, possam utilizar esse tempo para a manutenção daquilo que são estes equipamentos, para a sua preparação, etc., e criando assim condições de melhoria daquilo que é a resposta não só regional, mas também nacional. Fiz referência a um conjunto de personalidades, quer da autoridade, quer do Governo, que foram importantes para que isto hoje fosse presente, e também alguns deputados da maioria que também aqui com quem fui falando e que permitiram, como disse, que isto fosse tudo hoje uma realidade. Aquilo que naturalmente desejo a quem vier para cá é que este se sinta cá bem, que este seja um local agradável. Estou certo que muitos deles acabarão por vir viver para Almeirim, uma vez que, sendo esta a sua base, acabarão por aqui ficar. Não faz sentido depois fazerem algumas centenas de quilómetros por dia para poderem ir trabalhar e, sobretudo, como disse, que ao sentirem-se cá bem, que fiquem cá muito tempo, ou seja, que tenham pouco trabalho. Aquilo que nós desejamos, devemos estar naturalmente preparados. Eles têm que treinar para as situações extremas, mas é bom que elas não existam. E, portanto, aquilo que desejo a eles é um bocadinho aquilo que desejam
aos bombeiros voluntários de Almeirim, quando meia sério, meia brincar, que lhes digo que quanto mais tempo eles estiverem no quartel, melhor. É sinal que não são necessários, é sinal que não há ninguém em dificuldades a precisar da ajuda deles, e isso é muito bom. Portanto, que estejam cá muito tempo e que as intervenções que façam sejam sempre intervenções o menor possível, porque era sinal que não havia grandes desgraças.